Fala, meus amores, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas e já vamos começar fazendo uma pergunta, que na verdade, além de ser uma pergunta, é uma grande reflexão, né? A pergunta tá aqui, ó. Vamos refletir um pouquinho com base em tudo aquilo que a gente está vendo sobre aqueles importantes conceitos, né? De país, de nação, de povo, de território, de estado, né? O mapa político mundial está definido? As fronteiras estabelecidas hoje, os limites, né, estabelecidos hoje entre os países, entre os estados nacionais, estão definidos? Obviamente que não, certo? Por vários motivos. O principal motivo, um dos importantes motivos, né, se refere ao fato de nós termos povos hoje que habitam territórios estes que foram sendo apropriados por outros povos. Então nós temos vários povos que vivem sob a dominação de outros grupos, dominação política, dominação econômica, né, dominação cultural, dominação militar. E lutam, né? Esses povos lutam até hoje das mais variadas formas por autonomia, né? Por criação de estados autônomos, bacana? E eu separei para vocês aqui alguns, né? Os chechenos, os bascos, os tibetanos, os palestinos e os curdos. Bacana? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de uma forma breve. Obviamente, nosso objetivo aqui é só citar alguns exemplos, a gente não tem o objetivo de aprofundar estudos, né, sobre esses povos em caráter histórico, em caráter geopolítico. Nosso objetivo não é esse, é só mesmo dar um posicionamento geográfico para vocês. Caso vocês tenham uma curiosidade, né, dá uma pesquisada sobre esses povos. Vocês vão perceber que é uma leitura bem bacana, bem interessante, bem instigante, porque às vezes a gente escuta na televisão e, né, a gente nem se dá conta, a gente nem para refletir. Por exemplo, quem é que nunca, né, presenciou uma reportagem, seja em jornal, revista ou na televisão, sobre conflitos na região da Palestina? Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? E se eu peço para vocês fecharem os olhos e pensarem, né, em palavras, quando eu cito Palestina, eu acho que muitos de vocês vão pensar em tiro, porrada e bomba, né? Em conflitos por posses territoriais. Podem não entender exatamente o que significa isso, quem são os envolvidos, quem são os jogadores, mas vocês vão estar relacionando a conflitos. Bacana? Disputas, né, territoriais. Legal? Vamos começar aqui pela Chechênia. Bacana? O que acontece? Os chechenos, né, estão aqui. Bacana? Eles se apresentam, eles se configuram como um povo, como um grupamento étnico que tem identidade cultural própria, né? Tem língua, tem religião próprios, só que hoje, né, a Chechênia é parte integrante da Federação Russa. E os chechenos lutam pela autonomia, pela independência política administrativa, e os russos, né, lutam pela manutenção. Sérios conflitos já aconteceram, é um foco de tensão latente, né, um foco de tensão contínua, mesmo que em determinados momentos, né, você não ouça falar bastante sobre isso nos noticiários, mas o conflito está lá, né, as animosidades estão lá. Bacana? Uma outra importante área, né, de litígio é justamente a região dos bascos, né? O povo basco, a etnia basca, que se espalha sobre atuais territórios da Espanha, um pedacinho da França, como vocês podem estar percebendo, né, por essa imagem. É um povo que luta por autonomia, principalmente na região da Espanha, tá? Aquele famoso quadro Guernica, né, que foi de Picasso, que foi pintado num contexto ali tão complicado, né, que antecede da origem à Segunda Guerra Mundial, certo? Onde a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, bombardeia a cidade de Guernica. Guernica é considerado simbolicamente a capital do País Basco, certo? Então, esse é um conflito, né, muito histórico. Ao longo dos anos 60, 70, 80, né, do século passado, inclusive um grupo, né, extremista foi organizado, lutando, né, assim, buscando através da luta armada a independência do País Basco em relação à Espanha. Esse grupo, né, o ETA, o Pátria Basca e Liberdade, no início do século XXI ele entregou as armas, ou seja, abandonou a luta armada, mas mantém a luta política, certo? E até hoje o País Basco luta por autonomia. Recentemente, né, vocês escutaram nos noticiários um outro desentendimento, uma outra proposta de independência, que é justamente da região da Catalunha, né?
que tomou importantes dias aí nos telejornais, tá certo? É um outro exemplo aí de problemas fronteiriços de identidade cultural na Espanha, certo? Um outro exemplo aqui extremamente importante no mundo é o Tibete, né? Essa região aqui, ó, a região do Tibete, culturalmente riquíssima, né? Historicamente, de uma história extremamente fabulosa até hoje, certo? Que em 1950 foi invadida pelos chineses e continua até hoje, né, sendo controlada pela China. O próprio Dalai Lama, né, o líder religioso, se encontra hoje na Índia, né, lutando de uma forma pacífica, de uma forma diplomática, mas de uma forma bem aguerrida pela independência do seu povo, né, pela independência do Tibete. Durante as Olimpíadas na China, os tibetanos aproveitaram para apresentar para o mundo essas manifestações, né, o seu pedido de independência. Grande parte do mundo, né, não sabe sobre a questão do Tibete, sobre a sua luta, né? Então eles utilizaram um momento onde as televisões, onde as mídias, né, de uma forma geral, estavam voltadas para a China, no contexto, né, das Olimpíadas, para manifestar a sua luta, né, para expor publicitariamente em termos mundiais a sua luta. Um outro território, talvez o mais conhecido de vocês, a região da Palestina, a histórica região da Palestina, né, é um território extremamente importante do ponto de vista geopolítico, fica entre, né, 3 continentes, né, embora pertença ao Oriente Médio, consequentemente o Oriente Médio seja uma parte do continente asiático, mas está no entroncamento entre África, Europa e Ásia. E além disso, é um território extremamente importante do ponto de vista histórico. Ali nós temos a origem de 3 das principais religiões monoteístas no mundo hoje, né? Nós temos ali o judaísmo, nós temos o cristianismo, nós temos o islamismo. Então vocês estão começando a perceber como isso vai ganhando corpo, né? Além disso, o território do Oriente Médio é riquíssimo em petróleo, não a região da Palestina, mas outras porções, né, do Oriente Médio. Então tudo isso, né, vai criando um ambiente tão complicado, tão conflituoso, tão disputado. E merece destaque a proposta da ONU de 1947 para dividir a região da Palestina, né, depois da Segunda Guerra Mundial, como uma resposta, né, à questão do Holocausto, aquele contexto da solução final de Hitler, né, dos nazistas, de exterminar os judeus da Europa, né. Então muitos judeus fugiram para ali, muitos judeus europeus fugiram para ali, e após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 47, né, 2 anos depois do fim desse conflito, a ONU resolve dividir a Palestina. Uma porção territorial seria criado um Estado judeu e uma outra parte para a criação de um Estado islâmico, né, na Palestina. Isso gerou muito tumulto, né, a Liga Árabe, os países, né, árabes não aceitaram isso, abandonaram a seção da ONU, e até hoje nós temos, né, a Palestina como um local, né, que protagoniza, infelizmente, conflitos intensos. Embora nós tivemos conflitos, né, muito famosos, né, como a própria Guerra de Independência em 48, né, a independência de Israel, no momento da criação do Estado de Israel. Nós temos o conflito, né, do Canal de Suez, que nós estudamos um pouquinho, falamos um pouquinho do Canal de Suez esse ano, né? Aquele canal tão importante que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, certo? Que deu origem ao segundo conflito árabe-israelense. Depois nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, né? Pela velocidade da vitória de Israel, tão rápido, em poucos dias, essa guerra entrou para a história, e foi um momento onde Israel novamente inchou seu território, inclusive dominando territórios tão importantes como as colinas de Golã, né? Uma área onde você tem uma riqueza hídrica muito forte, nascente de importantes rios, né, da região. Lembre-se que é uma região semiárida a árida, né? Então o domínio hídrico é extremamente importante. E é um momento também onde Israel consolida o domínio por toda Jerusalém, essa cidade sagrada para essas 3 religiões que eu citei anteriormente, né? Depois nós tivemos um outro conflito em 73, que é o conflito, né, do Yom Kippur. Yom Kippur, que é um feriado, né, judaico extremamente importante, o dia do perdão. Legal? E até hoje nós temos esse imbróglio não resolvido, está longe de ser resolvido, né, por vários motivos, pelos interesses externos, pelos os extremistas, né, de ambos os lados. Chegou o ponto, galera, desse território aqui na região da Cisjordânia, né? Deixa eu passar aqui para vocês, olha. Aqui na região, né, da Cisjordânia, onde vocês estão vendo aqui, ó, nessa regiãozinha aqui,
nós tivemos Israel construindo um muro, né? Inclusive incorporando 150 aldeamentos palestinos no seu território. Como se eu colocasse, né, um cara com a camisa do Vasco da torcida do Flamengo ou vice-versa, os caras vivem ali em constante tensão, então ele incorporou territórios que já tinha sido discutido e reconhecido internacionalmente como parte integrante do Estado palestino, né, Estado palestino islâmico, para futuro, né, a criação de um Estado palestino, e com a alegação desse muro segregacionista de impedir ataques terroristas, homens-bombas e por aí vai. Tá legal? Mas na verdade é um muro da vergonha, né? É um muro segregacionista. Tão complicado. Então a questão palestina, né, tá aí até hoje. Então os palestinos se apresentam como uma nação sem território. Agora você consegue entender bem isso, né? É uma nação, eles se reconhecem, têm identidade histórica, eles se reconhecem como povo, mas eles não podem ser estabelecidos como Estado, porque eles não têm território. Né? Então eles não conseguem, né, se estabelecer como um Estado nacional. E por último, né, não menos importante, nós temos aqui a questão dos curdos. Repare que o povo curdo é considerado a maior nação, o maior povo, né, sem território. Certo? O povo curdo, a etnia curda, que se estabelece por várias regiões do Oriente Médio, pegando partes significativas da Turquia, mas também pegando, né, porções da Síria, do Iraque, do Irã, da Armênia, né, se apresenta hoje distribuído em vários territórios. E o povo, né, luta para a criação de um Estado autônomo, né, que eles chamam de Kurdistão, né, esse futuro Estado aí. Certo? Então são só alguns exemplos, meus amores. Vocês não precisam se preocupar, né, em aprofundar esses estudos. Isso são tópicos que vocês vão estar estudando em geopolítica do ensino médio. Então aqui é mais para ilustrar, é mais um exemplo. Então não quero ninguém preocupado estudando sobre os chechenos, os bascos, os tibetanos, os palestinos, sobre os curdos. Nesse primeiro momento eu quero que você entenda que são exemplos importantes, né, de disputas territoriais que vão acontecendo, né, que vão ganhando corpo, que estão presentes até hoje e, de certa forma, ajudam, né, na nossa resposta sobre a pergunta. Então a gente pode perceber que esses povos, né, que lutam por autonomia ainda podem alterar a configuração do mapa político do mundo, né? A gente pode perceber isso. Certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá legal? Faça exercícios, manda um e-mail lá de qualquer dúvida, certo? E não se preocupem com esse aprofundamento que eu citei para vocês, com esses detalhes e tal. O objetivo dessa aula foi mais para ilustrar, né? Digamos assim, são exemplos, né, que o livro cita, então que é importante colocar para vocês não ficarem, né, nervosos aí, inseguros. Bacana, mas nada que vocês precisam se preocupar em termos de aprofundamento sobre esse tema. Aqui, beijão pra vocês, grande abraço, fiquem com Deus, tá? Até a próxima.